Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim fazer pra vocês uma indicação com livros surpreendentes. Cada um vai ser surpreendente a seu modo, surpreendente de maneiras diferentes, e conforme eu for falar de cada um desses livros eu vou contando o porquê que eles foram surpreendentes pra mim. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é um dos últimos lançamentos da editora seguinte e é o livro A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, primeiro volume dessa série distópica. Eu já comentei do livro aqui no canal em outras situações, então eu não vou alongar muito aqui sobre a história, mas enfim, aqui é a sociedade dividida entre os vermelhos e os prateados. A protagonista é uma vermelha, então ela vive em meio à pobreza, digamos assim, porque tem uma desigualdade social muito grande. Aqueles que pertencem aos vermelhos, eles pertencem à plebe. E ela acaba descobrindo que ela tem características prateadas e por conta disso ela vai parar no meio dos prateados, no meio da nobreza, no meio da família real, para ser mais exata. Enfim, a questão surpreendente aqui da história é porque o livro ele é cheio de surpresas do começo ao fim. Ele tem vários acontecimentos inesperados, várias reviravoltas e você fica o tempo todo sem saber o que vai acontecer. Na realidade, não é assim que os acontecimentos aqui, eu não tinha imaginado nenhum deles. Eu até tinha previsto, mas não era aquela coisa tipo quando você pensa, por exemplo, acho que vai acontecer isso. Não, foi mais ou menos assim, pode ser que aconteça isso, ou pode ser que aconteça isso, ou tem a possibilidade de ser tal coisa. Então assim, eu tinha um leque de opções, de possibilidades do rumo da história, e eu não sabia ao certo qual delas seria. E aí, assim, mesmo que acontecesse uma daquelas que eu tinha previsto, e elas só aconteciam porque eu tinha milhares de opções, então era muito provável pelo menos uma eu acertasse. Ainda assim, quando aconteceu, eu falava, ai meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Então, assim, foi assim do começo ao fim, eu não sabia o que esperar da história, e a autora realmente conseguiu me fazer acreditar em algumas coisas aqui, pra depois fazer uma reviravolta gigantesca e eu ficar, ai meu Deus! Então assim, foi surpresa nesse sentido, vários acontecimentos inesperados ao longo de toda a leitura. O próximo livro tá na minha lista dos favoritos e no caso foi O Chamado do Anjo, que foi um livro que me surpreendeu completamente porque ele tomou um rumo que eu realmente não esperava pra ele. Aqui nessa história você tem os dois protagonistas que se esbarram no aeroporto, né? Um deles mora em Nova York e a outra ela mora na França. Nessa que eles se esbarram no aeroporto, eles sem querer trocam os celulares e eles só percebem isso depois. E aí eles começam a se corresponder, né, via mensagem de celulares, porque eles estão com os celulares trocados. E a história se desenvolve a partir disso. Por conta dessa premissa e de quando eu comecei a leitura do livro, eu imaginava um romance Sessão da Tarde. Nada contra, porque eu adoro histórias assim, adoro histórias água com açúcar, adoro esses romances mais light, adoro o filme Sessão da Tarde. E eu esperava então encontrar isso, um romance nesse esquema. E quando, pela narrativa, né, bem humorada no começo, você percebe ali uma boa dose de humor, de ironia, né, na narrativa tal, eu acreditava que esse seria o rumo da história, só que a partir de determinado ponto, a história, ela muda completamente o ar dela, porque ela vai se aprofundando num tema muito mais profundo, digamos assim, ele foge desse simplesmente romance e ele começa a beirar aqui um thriller, então ele fica cheio de mistérios e eu realmente não esperava isso pra história, de forma alguma eu esperava isso, como eu falei, eu imaginava um romance, eu não imaginava que ela fosse tomar esse caminho que ela toma, e ele me surpreendeu demais por conta disso, porque ele me agradou muito com essa reviravolta, o livro foi totalmente envolvente, surpreendente, enfim, é uma leitura que eu realmente pretendo fazer novamente um dia e que eu recomendo muito pra vocês. Outro livro que me surpreendeu demais foi Uma Questão de Confiança, Louise Miller, que é um thriller psicológico, ele é narrado em primeira pessoa, como os thrillers psicológicos costumam ser, a visão da narrativa alterna entre algumas personagens, e a história envolve um subúrbio de Londres, bem tranquilo, onde as famílias, né, vão criando as crianças, é um subúrbio bem familiar, e a protagonista aqui no caso, ela se muda pra lá com a filha dela, só que todos os moradores são meio hostis com ela não consegue se entrosar, a própria filha dela não consegue fazer amizade, só tem uma família que realmente é gentil com eles, né? Então é a única pessoa com quem a protagonista consegue ter uma amiga. E o que fica complicado ali na situação é que, embora seja um subúrbio muito tranquilo, a polícia aparece por lá,
porque aparentemente tem uma pessoa meio suspeita morando ali. E a história vai se desenvolvendo a partir disso. Não, assim, não dá pra eu explicar muito, né? Senão eu acabo caindo em spoilers, mas o livro me surpreendeu demais. Primeiro que assim, a leitura é super envolvente, não foi por isso que me surpreendeu, não é que eu não esperava isso dele. Mas assim, ela realmente me tragou aqui pra história, me envolveu por completo. E ele me surpreendeu porque eu não consegui imaginar o desfecho, eu não consegui adivinhar os segredos aqui da história, e eu fiquei em choque quando tudo foi revelado, quando tudo aconteceu, porque eu realmente não tinha conseguido supor aquilo. Então, a autora, ela trabalhou muito bem a condução aqui da história, a condução da narrativa, ela conseguiu me enganar muito bem, pra eu não conseguir, né, descobrir os mistérios, todos os segredos que tem aqui. É uma leitura que eu recomendo demais pra vocês. Outro livro que foi extremamente surpreendente, aqui no caso não vai ser novidade pra ninguém, ou pra maioria pelo menos, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Na verdade, a série inteira Harry Potter é extremamente surpreendente. A J.K. Rowling, ela consegue surpreender o leitor desde do primeiro livro. No primeiro livro eu já fiquei, ah meu Deus, fui enganada. Porque ela engana muito bem os leitores, ela conduz muito bem a narrativa. Eu nem preciso entrar em detalhes aqui. A J.K. Rowling é genial. A história de Harry Potter foi muito bem planejada, mesmo que tenha aí um furo ou outro e tal. Foi uma história incrível, muito bem trabalhada mesmo. E eu acho que As Relíquias da Morte fechou com chave de ouro a série, porque é extremamente surpreendente. Ela trouxe aqui alguns segredos que não dá nem pra explicar. Eu nunca vou esquecer a reação, a sensação que eu senti, a reação que eu tive enquanto eu li esse livro. Além de eu ter chorado loucamente com tudo que acontece, eu fiquei em choque com todos os segredos e, enfim, com a maneira de como realmente ela conduziu e fechou a história aqui. Foi brilhante. E acho que até hoje, né, eu ainda fico boba quando eu leio os livros, quando eu assisto aos filmes. Acho que não tem uma vez que eu não termine de ler e fale, essa mulher é genial, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. O próximo livro é um que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar nesses últimos vídeos, porque desde que eu fiz a leitura dele no final de maio, eu não parei de falar dele até agora, e foi Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. Como eu já contei em outros vídeos aqui, o livro ele me deixou em choque com o final dele. Então aqui a protagonista, ela passou por um evento traumático, né, quando ela tinha 18 anos, ela acabou perdendo o amigo dela em um acidente que foi totalmente trágico, enfim, e isso acabou a levando por caminhos totalmente tortuosos, digamos assim. E aí, em algum dia ela acorda numa outra realidade, sendo que os últimos 5 anos que ela viveu nunca aconteceram, um acidente que fez com que ela perdesse o amigo dela nunca aconteceu, e ela fica sem saber qual é a realidade ou por que ela tem uma lembrança tão vívida dessa outra vida, digamos assim, e você não sabe exatamente por que desses dois universos paralelos, o que aconteceu e tal. E assim, quando chegou ao final, eu fiquei em choque. O final em si, ele é, de certa forma, previsível, porque eu acho que é uma das únicas opções ali realmente coerentes, uma das únicas coisas que fazem sentido, e é uma coisa, chega até a ser meio óbvio, só que eu não consegui pensar naquilo em momento algum durante a leitura. E quando aconteceu, quando foi revelado, eu falei, ai meu Deus, eu não acredito. E aí, assim, mudou toda a minha visão com relação à história, e eu fiquei totalmente em choque mesmo, maravilhada e ao mesmo tempo perplexa, e foi bonito, foi triste, foi feliz, foram várias coisas ao mesmo tempo, e eu acho que por isso que ele foi tão surpreendente pra mim. Eu vi muitas pessoas falando que conseguiram sim pensar em algo semelhante, ou até que já tinham adivinhado, mas que também acabaram sendo impactadas pelo final. Ouvi pouquíssimas pessoas falarem que não. Mas assim, a maior parte comentou comigo que também não esperava aquele fim, e quando ele chegou ficou, ai meu Deus. Então eu recomendo muito pra vocês por conta disso. E a última indicação, eu acho que merece o troféu surpreendente, o troféu enganador, digamos assim, e foi Mentirosos, da E. Lockhart, uma das minhas melhores leituras do ano passado. Eu amei por completo esse livro, ele me ganhou pela narrativa,
pela condução da história, e quando terminou eu tive certeza de quão maravilhada eu tava com aquilo e que ele foi ainda muito mais maravilhoso do que eu imaginava. Então aqui, no caso, a protagonista, né, ela vem de uma família totalmente tradicional e que tá em decadência, e eles têm uma tradição de que todo verão eles passam, né, numa das propriedades da família, até que em um dos verões acontece um acidente do qual a protagonista sai sem memória do que aconteceu. Ela não se lembra exatamente o que aconteceu e ela fica 2 verões sem voltar para a propriedade da família. E quando ela retorna, né, ela vai tentando entender o que aconteceu 2 verões antes. E a narrativa, eu achei ela completamente poética, ela é muito envolvente por conta disso, por conta de toda essa... eu achei ela muito sensível e muito intensa, então a própria narrativa ela me arrebatou. Eu lia e eu ficava maravilhada com a escrita da autora, e quando chegou ao final, eu entrei em choque também, num choque acho que ainda maior do que de Uma Curva no Tempo, e eu realmente reavaliei toda a história, porque ele mudou completamente a minha visão dos fatos aqui. Quando chega no final, você percebe que você leu um livro de uma forma e que ele tem uma outra leitura, e que acho que o dia que eu refizer essa leitura, eu vou enxergar a partir dessa outra visão, mas esse choque é realmente assim, só lendo. Eu vi pouquíssimas pessoas dizendo que já tinham sacado o final antes dele ser revelado, porque a maior parte das pessoas também levou o mesmo choque que eu, não conseguiu sacar isso, tudo que acontece, e ficou totalmente, realmente pasmo com o que aconteceu aqui e com o livro, porque a autora, ela conduziu a história de uma maneira brilhante para poder enganar, digamos assim, o leitor e causar todo esse choque. Eu acho que você tem que ser muito habilidoso para conseguir fazer o que ela fez aqui. Então eu recomendo demais pra vocês a leitura, uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, e um livro que entrou pra minha lista de favoritos sem pensar assim 2 vezes. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim que leituras foram muito surpreendentes pra vocês e o porquê que elas foram surpreendentes. Beijos a todos e até o próximo vídeo.